Através da história, nós encontramos relatos de muitos resgates que foram pagos em diversas situações. Obviamente, todas elas tendo em comum alguém que foi aprisionado e cujo aprisionador, para colocar aquela pessoa em liberdade, queria dinheiro, queria um resgate. Na idade já do Império Romano, o que viria a ser o primeiro imperador de Roma, Júlio César, ele foi aprisionado por piratas gregos no mar Egeu e mandaram um grande resgate em ouro para que o Júlio César fosse posto em liberdade para aqueles piratas. Depois, na Idade Média, o rei Ricardo da Inglaterra, voltando das cruzadas para a Inglaterra, foi atravessar a França. O rei da França o aprisionou e exigiu pesado resgate da Inglaterra, que empobreceu muito a Inglaterra, para aquele rei ser posto em liberdade e poder voltar ao seu país. De vez em quando a gente está ouvindo esse tipo de coisa, Recentemente, uns 5 anos atrás, havia piratas que agiam na costa noroeste da África e tomavam de assalto os navios cargueiros e pediam resgates altíssimos, resgates milionários às empresas de navegação. O resgate era pago, navio, a tripulação colocada em liberdade. Mas a Bíblia fala do maior resgate que já foi pago. O maior resgate de todos os tempos foi o resgate pago pelo Senhor Jesus Cristo. E lá em primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, a Bíblia diz que esse resgate não foi um resgate pago com valores perecíveis, ouro, prata, dinheiro, seja lá o que for, mas foi um resgate muito precioso. Lá nesse texto diz que foi o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi o preço desse resgate para a libertação de quem? Para a libertação de todos nós, para a libertação de todos os seres humanos, para a libertação de todos aqueles que eram prisioneiros do pecado, do mal, da condenação eterna que o pecado traz. Vamos ler a palavra de Deus a respeito disso? Então, o texto está aqui no nosso boletim, inclusive Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Depois, versículos 20 a 23. A palavra de Deus diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora, versículos 20 a 23. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vejam que aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo também menciona esse resgate. Diz que é em Jesus Cristo que nós temos o quê? A redenção, a libertação. A ideia aqui é essa, de alguém que está em cativeiro e que é liberto, né? E a redenção feita pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos traz a remissão dos pecados. Remissão aqui traz a ideia de uma dívida que é paga. Interessante que o versículo 13 diz que, por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos tirou do poder das trevas. As trevas, o pecado, Satanás tem domínio sobre o ser humano, tem sim. Tem gente que acha que isso é um assunto fora de moda, que isso é conto da carochinha, mas não é não. É só olhar para o mundo. É só prestar atenção ao nosso redor, que a gente percebe que tem algo errado. O ser humano, ele se encontra sob a autoridade, sob o poder das trevas, do pecado, da condenação do pecado, de Satanás. Por quê? Porque há uma dívida, a dívida do pecado. Essa dívida do pecado dá direito ao domínio das trevas sobre as pessoas. Mas aqui diz que Jesus Cristo, pelo seu sangue, Ele trouxe a remissão dos pecados. Essa dívida que nós nunca poderíamos pagar, a dívida do pecado, Jesus Cristo, com o seu sacrifício lá na cruz, Ele pagou essa nossa dívida. A dívida do nosso pecado. A Bíblia diz que era o justo morrendo, sofrendo pelos injustos. A Bíblia diz que era o segundo Adão, lá na Epístola aos Romanos, o segundo Adão, sem pecado, perfeito, dando a vida por nós, pecadores, para pagar essa nossa dívida e poder nos resgatar, nos libertar do pecado, do mal, das suas consequências. É interessante que esse texto deixa muito claro que resgatados por Cristo, libertos por Cristo, Ele nos leva também para uma nova realidade. E o primeiro aspecto dessa realidade é fazer parte do reino de Deus. Resgatados por Cristo, pelo seu sacrifício, por seu sangue derramado lá na cruz, nós agora que já aceitamos esse perdão de Jesus, nós fazemos parte do reino de Deus. O versículo 13 diz que Ele nos tirou desse poder das trevas. Deus nos tirou desse reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho.
Meus queridos, resgatados por Cristo, quando uma pessoa então aceita o perdão de Jesus, quando uma pessoa se arrepende de seus pecados, quando uma pessoa crê de todo o seu coração, ele não está mais sobre o poder das trevas. Ele agora faz parte do reino de Jesus. Ele agora está sob o domínio de Jesus. É isso que significa reino. Reino significa o quê? Domínio. Tem gente hoje que não gosta dessa história também de domínio, de submissão. Mas o que você prefere? Estar submisso às trevas, ao pecado, ao mal, condenado pelo pecado, com essa dívida que não dá para pagar? Foi divulgado recentemente a dívida do governo federal. Não dá para pagar. Deixaram para contar depois das eleições. Negócio que não dá para pagar. Aumentou 4 vezes mais. Mas a nossa dívida é muito pior, é impagável, não tem como pagar, não tem empréstimo, não tem economista, não tem nada. Mas Jesus pagou lá na cruz. Jesus pagou lá na cruz. E nos tira, então, desse poder das trevas e nos coloca sob o domínio de Jesus. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele disse: porque o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo, o meu domínio é suave, é para o nosso bem. A obediência a Jesus, o domínio de Jesus em nossas vidas, só resulta no nosso bem. Aí nós temos que escolher, meus queridos, você precisa escolher. Ou você se coloca sob o domínio das trevas, sob o domínio do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado qual é? A morte, a destruição, o sofrimento eterno. Mas estar no reino do Filho amado de Deus, estar sob o domínio de Jesus, é suave. Obedecer a Jesus é suave, é bom. E é isso que Ele faz conosco, quando nós o aceitamos como Salvador. Então, meus queridos, resgatados por Cristo, nós estamos agora no reino de Deus. O reino de Deus agora é espiritual, não é? Jesus, quando estava entre nós, Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E ainda tem gente que quer usar Jesus como exemplo de revolucionário, essa coisa toda, queria acabar com o jugo romano, não sei, nada disso. O próprio Senhor Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. E mais, Ele diz também lá no Evangelho de João, para os seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos o seguinte: o meu reino já está dentro de vós. O reino de Jesus agora é reino espiritual. Por quê? Porque consiste em vidas submissas ao domínio de Cristo, obedientes ao domínio de Cristo. E a palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, que todos vão ter que se submeter ao domínio de Cristo. Todos terão que se submeter ao reino de Cristo. A diferença é que quem faz isso agora, voluntariamente, é resgatado por Cristo. É liberto desse domínio das trevas e transportado para o seu reino. E quando ele voltar, todos terão, como diz a palavra de Deus, o texto que nós citamos, todos terão que reconhecer isso, porque não tem como não reconhecer. Jesus voltando triunfante, com todo o poder, fazendo o julgamento final, não haverá como não reconhecer esse domínio de Cristo.
Só que aí é tarde para quem não se submeteu voluntariamente. Meus queridos, que maravilha! Nós não estamos mais sob o domínio das trevas. Nós agora estamos sob o domínio de Cristo, fazemos parte do seu reino. Lá em 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João diz: sabemos que o mundo jaz no maligno, mas aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E lá no original grego, a palavra que foi traduzida por tocar é mais do que tocar, mais do que encostar, é reter sob seu domínio, reter sob seu poder, né? Agarrar, reter sob seu poder, né? Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que foi resgatado por Cristo, de maneira alguma Satanás o retém, de maneira alguma Satanás pode possuir a vida dele, né? Porque nós fomos transportados do reino das trevas, nós fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus. Graças a Deus por isso. Que maravilha que Jesus Cristo fez isso na cruz por nós. Mas, queridos, resgatados por Cristo, nós também fomos reconciliados com Deus. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que o pecado nos separa de Deus. Isso já é ensinado desde o Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Isaías, Deus declarou para o povo que andava no pecado, era um povo muito religioso. Mas o povo de Judá, o povo de Israel, como se diz na expressão popular, acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. E literalmente, o livro do profeta Ezequiel fala dos sacerdotes dentro do templo, nas suas moradias, pintavam serpentes na parede para adorá-las. A que ponto chegou o povo de Israel? Os sacerdotes deveriam ensinar o povo a obediência de Deus, pintavam em suas paredes serpentes para adorá-las. Está lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E já naquele tempo do Velho Testamento, a serpente era o símbolo, era a personificação de quê? Satanás. Que coisa horrível. É isso mesmo. Quando o povo de Israel foi para o exílio na Babilônia, os sacerdotes estavam fazendo aquilo. Um povo tão religioso. Deus dizendo para eles: olha, eu não aguento mais as cerimônias religiosas de vocês. Um povo que praticava a idolatria, mas que estava firme e forte naquelas festas do seu calendário religioso. Um povo tão religioso, mas que oprimia o pobre e a viúva. Está lá no livro do profeta Isaías. Oprimia o pobre e a viúva. Praticava a violência. Deus diz que eles estavam com as mãos sujas de sangue. E aí Deus disse para ele: olha, meus ouvidos, Deus disse para o povo, por meio do profeta Isaías, meus ouvidos não estão fechados, tapados, para não ouvir vocês, o clamor de vocês. A minha mão, eu não encolhi, a minha mão ainda está pronta para socorrê-los. Aí Deus continua e diz: mas o problema é que as iniquidades, os pecados de vocês fazem separação entre eu e vocês. Não é Deus que abandona o ser humano, não. Tem muita gente que fica dizendo: onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Não, Deus não está permitindo nada disso. O homem está fazendo sem Deus permitir. Não é a vontade de Deus, não. O ser humano, usando o seu livre-arbítrio, erradamente está fazendo sem a permissão de Deus, como aquele povo fazia. É o nosso pecado que nos separa de Deus.
Deus é perfeitamente justo, Ele não tolera o pecado, então é o nosso pecado que nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo, lá na cruz, também trouxe reconciliação com Deus. Ele nos resgatou para que houvesse reconciliação, que pudéssemos novamente estar juntos de Deus, na presença de Deus. Os versículos 20 e 21 falam isso claramente, que lá na cruz Ele reconciliou todas as coisas com Deus. E o versículo seguinte diz que, inclusive, nós, que éramos inimigos de Deus, por causa de nossos pecados, por causa de nosso entendimento endurecido, por causa do pecado, Jesus Cristo lá na cruz, Ele perdoou nossos pecados, Ele derrubou esse muro que separa o ser humano de Deus, derramando o seu sangue lá na cruz. Ele nos perdoou dos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, também o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Existem muitas religiões por aí que dizem, que ensinam como as pessoas chegarem até Deus. Religiões dizendo, há diversos caminhos e nós ensinamos como é que você pode chegar até Deus. Não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos leva a Deus. Lá no Evangelho de João ele também declarou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro declarou que não há nenhum outro nome dado sobre a face da terra que nós possamos ser salvos. É por isso que nós gostamos tanto de repetir: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Às vezes nós ficamos até tristes, vendo tantas pessoas iludidas, achando que estão próximas de Deus somente porque estão praticando uma religião. Não, meus queridos, só Jesus Cristo é quem nos reconcilia com Deus. Só Jesus Cristo é quem nos dá plena comunhão com Deus. Só Jesus Cristo nos leva realmente à presença com Deus. Porque lá na cruz, Ele pagou o resgate, pagou o preço, nos trouxe perdão para os pecados, nos reconciliou com Deus. Você quer viver essa vida de comunhão, de intimidade com Deus? Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Meus queridos, e nós que já aceitamos Jesus como Salvador, estamos aproveitando essa reconciliação com Deus? Estamos andando, vivendo realmente na presença de Deus? Estamos buscando a Deus? Que maravilha! O momento que nós quisermos, nós podemos falar com Deus, porque Jesus Cristo propiciou isso para nós. Será que estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos fazendo como Jonas, que fugiu da presença de Deus, porque ele tinha seus próprios pontos de vista, ele tinha seus próprios desejos, ele tinha suas próprias mágoas e rancores, e se afastou da presença de Deus? O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Vamos aproveitar esse privilégio. Jesus Cristo nos resgatou e nos reconciliou com Deus. Agora, meus irmãos, uma outra coisa muito importante, por último aqui, que nós vemos que Jesus Cristo nos proporcionou também quando nos resgatou. Resgatados por Cristo, nós somos santificados. Resgatados por Cristo, nós somos santificados. Olha aí o versículo 12. Diz que
Deus, por meio de Jesus Cristo, nos fez idôneos. O que significa idôneo? Hein? Estão falando baixinho aí? E estão falando certo. Corretos. Aptos porque corretos. Perfeitos, justos, né? Passando no teste. Deus nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. A herança celestial, o céu, por meio do sacrifício de Cristo, Deus nos fez idôneos, sem defeitos, perfeitos, porque no céu não entra pecado. O livro do Apocalipse declara isso, que ficarão de fora todos os pecadores lá no céu. Não entra. Se entrasse pecador no céu, aí estragava tudo de novo. O céu não seria céu. Para entrar nessa herança dos santos na luz, para entrar no céu, tem que ser perfeito, tem que ser sem pecado, tem que ser santo. Como diz aqui, herança dos santos na luz. E Deus nos faz idôneos para isso, por meio do sacrifício de Cristo, porque Jesus Cristo nos resgatou. Vejam aí o versículo 22. Diz que Jesus Cristo, pela sua morte, no corpo da sua morte, né? Ele nos apresenta diante de Deus o quê? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Por causa do sacrifício de Cristo, Ele nos apresenta diante de Deus. Deus nos olha, não vê nenhum pecado em nós. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Deus olhar para mim, Deus olha para mim e me vê perfeito, idôneo, santo, sem pecado algum, porque Jesus Cristo lá na cruz nos resgatou, lavou todo o nosso pecado. Ah, que maravilha, que bênção, meus queridos. E esse sacrifício de Cristo nos proporciona que nós vivamos realmente em santidade. O crente agora tem essa capacidade dada pelo sacrifício de Cristo, viver realmente em santidade. E às vezes a gente faz. O pastor Delcico gostava muito de contar essa historinha, né? Essa ilustração. E às vezes a gente faz igual o porquinho que tomou banho. Dá banho no porquinho, bota perfuminho nele, tudo, pode até botar um lacinho. Larga ele. O que acontece com ele? Vai para lá, daqui a pouco está todo sujinho de novo. Por quê? Porque é a natureza dele. Agora a ovelhinha vai para a lama, procura pasto limpinho, né? A lãzinha branca da ovelha é admirável, ela não gosta de sujeira não. Jesus Cristo nos santificou, nos tornou santos, nos deu essa nova natureza. Nós não podemos fazer igual o porquinho lavado que vai atrás da lama. Não, nós fomos lavados por Cristo. Nós agora vamos em busca das coisas santas, justas, puras, agradáveis a Deus. Meus queridos, e tudo isso é por meio da fé em Cristo, como diz o versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. É quando nós cremos na eficácia desse sacrifício de Cristo na cruz. É quando nós cremos na pessoa de Cristo, que Ele é o próprio Deus que se fez homem. Se Ele fosse só homem, Ele não poderia morrer por nossos pecados, porque seria também pecador. É quando nós cremos que colocamos a nossa fé que realmente Jesus Cristo é quem Ele disse que foi, o próprio Deus, em forma humana. É quando nós cremos que o sacrifício dele na cruz tem poder realmente para perdoar os nossos pecados.
é quando nós entregamos a nossa vida para Ele com arrependimento e confiamos que agora estamos perdoados, lavados, transportados para o seu reino, reconciliados com Deus, santificados. Quando nós cremos, realmente o seu resgate tem eficácia em nossas vidas. E nós queremos convidar você a tomar essa decisão, a crer de todo o coração em Jesus Cristo, para que Ele possa também resgatar a sua vida e lhe proporcionar tudo isso que nós vimos hoje na palavra de Deus. Pense, enquanto nós estamos celebrando a ceia do Senhor, pense nisso. Você que está aqui conosco, você que está assistindo o culto pela internet, pense, reflita e tome a decisão certa. Aceite o resgate de Jesus Cristo para a sua vida.